Programa Um Novo Olhar. Agora, hein? Eu acho. Não tô ouvindo. Obrigado pela sua audiência aqui na nossa programação TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova. Ouvir. Estamos no ar. Eu estava aqui aguardando uma trilhazinha, ouvir. E vocês aí olhando para mim, ninguém fala nada. Você aí ouvinte, telespectador. Poxa, tudo bem? Está meio segunda-feira, assim, né? Teve um feriado em Guarulhos ontem. Então isso aí já a gente imagina segunda começando, não, já é quarta, meio da semana, só Guarulhos que estava em descanso e nós estamos aqui para o programa Um Novo Olhar. Vamos ali, bom, eu tô aqui, eu liguei o ventilador, a Delmar ligou o aquecedor, eu não entendi. Boa tarde, Delmar, tudo bem? Boa tarde, Alexandre, para você ver, há 2 horas e meia de São Paulo e o clima é totalmente diferente aqui na montanha. Então, uma alegria estarmos juntos com o tema de hoje, maravilhoso. Alexandra Grassini, boa tarde. Boa tarde, Alexandre, Delmar. Uma alegria imensa da gente estar junto aqui de novo nessa tarde de quarta-feira. Muito bem. Quero que você participe do programa com a gente, afinal de contas, tem até enquete hoje. Vou já falar para você o tema. Eu quero passar primeiro o telefone do ouvinte para que você possa ligar, deixar seu recado, seu abraço ou a sua contribuição quanto ao tema de hoje. Telefone do ouvinte, ligação gratuita, é o 0800 979 5011. 0800 979 5011. Tem um telefone fixo também, que é o 2457 5011. 2457 5011. E agora anote aí o nosso WhatsApp, se você desejar mandar mensagem de texto para a gente, é o 996433827. 996433827. Estamos ao vivo na TV Mundo Maior, no Facebook da TV Mundo Maior. E eu quero já então trazer este tema que vai ser bem bacana. Nós vamos falar sobre mentores espirituais ou encarnados. Como nos relacionamos com eles? Vai vendo, hein? Se você já tem a resposta, já começa a mandar aí pra gente. Quando falamos em mentor espiritual ou encarnado, podemos nos referir a um bom chefe, um colega de trabalho bacana, um vizinho que ajuda, uma casa espírita com trabalhadores que nos acolhe, aquele senhorzinho que surge na fila do banco e fala coisas que dão um norte no dia, né? Podemos considerar todos eles nossos mentores, passageiros, permanentes, encarnados, desencarnados, de carreira ou de vida, eles têm algo a nos transmitir para nós, para nos impulsionar ou alertar. E você, como se relaciona com os mentores em sua vida? Será que você já encontrou algum desses? E agora eu falando isso aqui, você está falando, meu Deus, era ele. Deixei passar a oportunidade. Né, Delmar? É uma reflexão tão boa essa, né? E você vê quantas vezes você escuta as pessoas falando, quando você tem um ato de gentileza, quando você faz algo bom, a pessoa fala assim, nossa, você é um anjo. É tão natural, isso sai tão espontâneo, né? Porque
a angelitude, né? Essa palavra anjo, mentor, anjo de guarda, protetor, cada um dá um nome, mas está sempre ligado à bondade. Então, e tem aí várias dúvidas, né? Porque as pessoas falam assim, mas o anjo da guarda, ele fica com a gente assim, da hora que nasce até a hora que desencarna. Pois é, não só, tem anjos de guarda que eles ficam várias existências, acompanham, né, os seres por várias encarnações. Então, eles sabem muitas vezes mais profundamente das provas, né, pelas quais passamos do que nós mesmos, uma vez encarnados. E para mim eu gosto muito, dentro do Livro dos Espíritos, eu acho que é de uma beleza, mas é de uma beleza a maneira como Kardec, como os espíritos, na verdade, falam, né, do anjo da guarda, que assim, se não tivesse, o próprio Kardec diz numa das anotações, se não tivesse mais nada, né, só essa ideia de que existe um protetor, existe um guia espiritual que está ali, né, que se você usar da sua intuição, da conexão, nós somos muito beneficiados nas dificuldades, nas dúvidas, nas incertezas. É de uma beleza muito, muito, muito grande, né? Realmente, ele fala que se estabelece, né, um elo de ligação, de afetividade, de intimidade. E, nossa, quando a gente avança com essa ideia, os espíritos dizem para Kardec que as provas são muito mais curtas, às vezes a existência fica muito mais feliz. Então, ele pede assim, que a gente tenha coragem assim, para poder se conectar. E você ampliou, então, não só os invisíveis, que são os mentores, mas também os encarnados. E essa eu acho que é uma época do ano maravilhosa, né? Que tal você agradecer, né? Quando acabar, espera o programa primeiro, lógico, mas assim que terminar o programa, manda uma mensagem, liga para a pessoa e fala assim: nossa, você não tem ideia do quanto você me ajudou, né, nesta vida. E aí você fala o exemplo, olha, sabe, às vezes coisas de 5, 10, 15, o tempo não importa, mas se alguém te ajudou em alguma situação muito direta e você não agradeceu porque o tempo passou, você esqueceu, manda uma mensagem, aproveita aí esse espírito natalino, que eu gosto muito, né? Nós aprendemos que nessa época, por conta do nascimento de Jesus, e as pessoas entram nesse campo vibratório, muitos espíritos superiores, eles se aproximam da Terra nesse momento por conta dessas conexões que nós fazemos. Então, vamos aproveitar para estreitar esses laços. Muito bem. Ale, antes de você falar, só um momentinho. Oi, Delmar. Queria agradecer aquela mentoria, aquele dia no carro, você falando sobre o 321 da Sombra, me ajudou bastante. Descobri minha mentora, gente, olha aí. Ale, vamos lá. Sensacional, né? Para que esperar, né, Ale? Já vamos agradecer agora, né? Vai que depois eu esqueço, não sei, né? Eu já mandei o recado. Muito bom. Esse tema eu acho que é super importante para a gente refletir, principalmente nesse momento. E a gente está, como a Delmar falou, a gente está se aproximando aí do Natal. Então, essa conexão com o mentor é tão importante, a gente falando aí, né? A gente tem mentores espirituais e tem mentores aqui na Terra também. E a Delmar, ela falou, né, na questão da coragem, quanto que a gente precisa ter coragem para se conectar e escutar os nossos mentores. Eu lembro muito do Dr. Reinaldo Leite, que ele falava assim, né, tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, é importante que a gente tenha confiança também no mentor, de ouvir, de escutar, né, porque muitas vezes o mentor, ele, acho que tanto espiritual quanto aqui da Terra, nos traz intuições, inspirações e falas que é para a gente crescer, para a gente melhorar. E é importante que a gente tenha esses olhos de ver, ouvidos de ouvir, estar aberto, né, ter confiança que isso é para a nossa evolução, que está contribuindo para a nossa evolução, porque a gente tem o livre-arbítrio. No fim de tudo, depende de nós. Então, é importante que a gente esteja bem atento e bem conectado com o nosso mentor espiritual e olhar em volta, né? Às vezes a gente tem amigos, tem companheiros de trabalho, familiares, que estão ali o tempo todo, né? Parece que segurando a mão da gente
e ajudando quando a gente precisa. Então, ter coragem, confiança, para mim, principalmente confiança em escutar e partir para ação, né, Ale? Porque também não adianta só escutar e não agir. Tem que escutar e partir para ação, fazer algo em benefício da nossa própria evolução e transformação. Elmar, qual a Oi. principal função de um mentor, né? O que é uma mentoria? Uma mentoria sabe, assim, uma pessoa que tem mais experiência, seja encarnado ou desencarnado, é alguém que já adquiriu mais conhecimento, mas principalmente mais sabedoria. E aí, essa pessoa que já tem experiência, sabe o irmão mais velho? Que quando às vezes você tem um irmão mais velho numa família, por afinidade, quando é por afinidade e sintonia, quando é harmoniosa a relação, o que o irmão mais velho tem vontade? Ele fica feliz quando você tem uma conquista, quando você cresce, quando a evolução é nítida. Então, fica muito evidente, né, o que esse mentor, seja encarnado ou desencarnado, o que ele tem? Ele tem mais experiência, mais conhecimento, mais amorosidade, mais sabedoria. Então, não é alguém especial, mas é alguém que já trilhou aquele caminho antes, né? E é interessante que alguns perguntam assim, mas espera aí, ele está fatalmente ligado, né? É uma pergunta que Kardec também faz. Então, assim, ele fica preso, né? O anjo da guarda está preso ao seu protegido, né? Aos cuidados, a quem foi confiada a sua guarda. Aí ele falou que não, é muito frequente um anjo da guarda ser chamado para uma outra tarefa, mas aí o que acontece? Vem um substituto, né? Agora, uma vez, já que vocês trazem o doutor Reinaldo, eu lembro uma vez que é muito engraçado, lembrando dele, ele falava assim que e se imagina no lugar do anjo, não deve ser fácil, né? Vamos nos colocar no lugar deles. Porque assim, quantas vezes durante o dia nós lembramos do anjo da guarda? Da mentora, ou do mentor, da protetora, ou do protetor. Imagina você estar ali acompanhando alguém que raramente entra em sintonia com você, que, né, apesar de sermos quando crianças, não tem a prece do anjo da guarda? Quem foi católico tem lá, tem a prece do anjo da guarda, né? Então, minha mãe, à noite, em espanhol, tem uma, que agora minha filha ensinou para minha neta, né? Tem uma prece do anjo da guarda em espanhol e ela fala direitinho. Então, tem, agora, às vezes, nem à noite, nem quando a gente acorda, nem quando... Então, não deve ser fácil ser anjo da guarda, né? Ser um mentor, né? Nesse sentido espiritual, porque ele está sempre ali. Mas o que precisa? Precisa que o encarnado se conecte, quer dizer, nós precisamos nos conectar, porque a presença dele está ali, não é? Só que, às vezes, vem uma intuição e a gente não segue, né? Então, não deve... Assim, impressionante a questão, me parece, da paciência, da tolerância, né? Aí tem essa coisa também, mas será que ele abandona? Não existe um abandono, né? Assim, já que ele não segue as minhas inspirações, então vou embora. Não é isso. Mas ele aguarda. Ele aguarda o quê? A lei de causa e efeito, de ação e reação, né? Aguarda que haja essa conexão, né? Porque assim que ele abriu o ouvido ou a intuição, pronto. E também precisamos lembrar que há um equívoco, as pessoas acham que o mentor está ali do lado espiritual, né? O mentor espiritual fica do lado o tempo todo. Não, ele pode estar a longuíssimas distâncias, porque é uma conexão de pensamento com pensamento. Uma vez eu ouvi numa palestra, achei tão interessante, sabe um professor que tem 30 alunos, 40 alunos, concorda que é um professor por sala? Você não tem um professor do lado de cada cadeira, de cada carteira, de cada aluno. E esse um professor, ele dá conta de orientar, ele dá. Então, eu achei interessante essa visão, senão fica muito infantil achar que, então eu estou aqui lavando louça e tem um mentor aqui do lado vendo eu lavar louça. Se ele é mais superior que eu, espiritualmente falando, provavelmente ele tem algo, né, de outra envergadura para estar naquele momento. Mas essa ideia, né, essa ideia do encanto, da doçura dos mentores, né, ela, para mim, assim, ela ajuda na escalada da vida, na evolução, ela sustenta, eu sei, para mim é muito reconfortante, aquece meu coração toda vez que eu penso
talvez porque quando crianças não tem aquele também, desde a Igreja Católica, o anjo da guarda que está ali protegendo as criancinhas que estão caindo no barranco, enfim. Essa ideia, para mim, ela é um arquétipo que eu acredito, traz segurança, relaxa o sistema nervoso central. Para mim, ela é um ótimo recurso para tempos de pandemia. Lê. Ai, a Delmar falou agora da oração, eu lembrei, ele falou de professor também, né? Eu estive professora há 10 anos e eu trabalhei numa escola em que a gente fazia orações de manhã. E a maioria das vezes a gente fazia a oração do anjo da guarda, né? Tem na religião católica. E é impressionante que eu lembro como as crianças, elas fechavam os olhinhos, juntavam as mãos e realmente colocavam uma intenção fervorosa naquela oração, já sentindo essa proteção. Então, a questão da oração, ela é muito bonita, né? E falando do livro Educandário da Inteligência do Dr. Reinaldo Leite, tem um capítulo que é destinado ao mentor. E eu acho interessante porque ele tem uma parte que ele fala assim, que privilégio, é coisa de nós humanos, né? Que no mundo cósmico não tem esse privilégio de ter um mentor. Então, nós que estamos falando de planeta Terra, a gente tem esse privilégio, né, de ter um mentor para nos auxiliar na nossa caminhada. E eu estava lendo também um livro do Chico Xavier que chama Segue-me, e é um livro muito bonito porque tem na capa a imagem de Jesus e com a mão estendida, né? E ele fazendo esse convite, segue-me, várias lições dentro do livro. E é tão interessante que numa delas diz que, na verdade, o plano espiritual ele não exige muito de nós, o mentor também não exige muito de nós. Sabe que cada um de nós tem nossa jornada, tem o livre-arbítrio, precisa passar por várias experiências para aprender, para evoluir, né? Mas que a gente, o que espera da gente é que a gente tenha humildade, que a gente tenha compaixão, que a gente tenha amorosidade. Então, essa questão de ter humildade, para mim, tem muito a ver com mentoria, porque como o mentor é aquele que tem mais, né, é aquele que tem mais experiência, ou já viveu mais, ou trabalhou mais, tem mais tempo de vida, do nosso lugar, escutar é um ato de humildade. Escutar o outro, internalizar a lição e aprender com isso. Acho que é super valioso. Participe da enquete. Letícia Lopes já colocou para gente. Você costuma ouvir o seu mentor? Ou você pensa, Deus me livre, se eu ouvir eu corro, né? Mas pensa aí e responde. Você costuma ouvir o seu mentor? Olha, Delmar, como nós somos escolhidos para sermos protegidos ou auxiliados pelo nosso mentor, e ele é determinado no planejamento espiritual? Como eu disse antes, é boa essa pergunta, né? Para reiterar, às vezes sim, às vezes é antes, né? Já no planejamento reencarnatório também vem essa orientação de quem vai ser o mentor, mas às vezes vem de muitas existências. Então, por quê? Uma existência do ponto de vista espiritual é muito rápida. Então, às vezes o mentor ele acompanha por várias encarnações, né? Tanto que Kardec perguntou, né, o que se entende por anjo da guarda? É um espírito protetor, então protetor de uma elevada ordem, né, no sentido espiritual, né? E qual que é a missão? Eu achei bonito também. Que tarefa ele tem? Sabe a de um pai para os filhos? Quer dizer, o que faz um pai? Protege, orienta pelo bom caminho, orienta com conselhos, consola também quando a vida traz uma aflição, traz uma dificuldade, sustenta quando vem uma prova. Então, eu acho muito bonito isso, e não necessariamente, às vezes sim, né? Então, o mentor está ligado naquela existência, e aí no planejamento reencarnatório isso já acontece, ou de várias, ou muda, como eu disse, também vai que naquele período a pessoa encarnada, mas esse mentor ele é chamado para uma outra tarefa. Um outro vem e continua a substituição. Não, é muito linda, por isso que para mim é de uma beleza, né? E também outra coisa que... pode falar. Tanto não lembrando quando a gente disse aqui no início, daquela pessoa que a gente pode encontrar na fila, e ele também faz essa função de um mentor, né? Então, assim, além do mentor, aquele da espiritualidade, né?
existe a possibilidade desse outro mentor, que não necessariamente é aquele que te acompanhará toda a existência, a vida, né, a reencarnação, mas que ele também é um mentor e que estará auxiliando a você, ao outro ali, ou seja, é um mentor do caminho, vamos dizer assim. Esse nome, inclusive, ele já existe no meio das empresas, né? Na vida organizacional, o nome coach já está mais conhecido. Eu faço coach, porque o coach, porque coach vem de uma palavra inglesa que quer dizer treinador. Começou, na verdade, nos jogos, né? Sabe quando um treinador de futebol, não tem até o nome é esse, né? O treinador. Uhum. O treinador é um coach. Mas ele é mais, você percebe que ele é tático, é coisa prática. Então, assim, ele treina por exemplo, sei lá, um chute melhor no futebol, ele vai treinar aquele jogador naquela faculdade, naquele potencial que ele já tem, é mais pontual. O mentor, que também chama mentoring, né? Então, você vê, mas a palavra, quando você traduz, coach é treinador e mentoring é o mentor, que é exatamente isso que você falou, que pode ser na área da educação. Eu tenho um mentor, por quê? Ele já é catedrático, ele é pós-doutor, ele é doutor, ele é mestre, ele é professor. Então, ele já tem o quê? Mais experiência. E eu, né, tenho um mentor, porque ele tendo mais experiência, né, o que vai acontecer? Eu acabo me beneficiando dessa sabedoria que ele tem. Então, esse é o primeiro, né? Mas não precisa ser só no meio acadêmico, na questão de educação. Pode ser no trabalho. Esse nome também, assim como tem a palavra coach nas empresas, tem o mentoring, quer dizer, é um mentor que ele nem precisa ser um superior hierárquico, mas ele tem uma sabedoria, ele conhece daquele ponto muito. E aí você pede uma mentoria. Você podia ser meu mentor? Você podia me dar uma mentoria? Então, olha uma coisa que vem, que está no Livro dos Espíritos, nas perguntas 400 e alguma coisa, 480, no finzinho, é quase 500, eu lembro. E aí, é uma palavra que, né, o Kardec trouxe a palavra mentor, e hoje em dia ela é usada em todos esses ambientes. No ambiente acadêmico, ela é usada no ambiente profissional, com a mesma ideia, Alguém que fica feliz se você... Então, por exemplo, se eu vou fazer um mestrado e o meu mentor é um doutor, quando eu passo na banca, quando eu ganho o meu mestrado, que eu consigo, ele fica muito feliz, porque ele me orientou, ele me mentorou naquela tese. Ou se eu estou, né, trabalhando e peço uma mentoria e aí eu me dou bem naquela profissão, eu sou promovida, ou então eu recebo um elogio, eu recebo uma promoção financeira, ele fica feliz porque ele me mentorou, ele me auxiliou. Então você vê, né, em tantas situações, e assim, até numa coisa simples, né? Alguém que te ajuda, às vezes, numa dificuldade, que isso é diferente da terapia. Tudo isso que a gente está falando é extremamente terapêutico, né? Mas esses mentores, coaches, eles não é terapia. Terapia é um processo que a pessoa vai dentro dela buscar cura de algumas questões emocionais, de traumas do passado. É uma outra conversa. Então é ótimo até para estar diferenciando, né? Mas fala. Muito bem. Falei demais. Vamos lá, imagina. Um abraço aqui, pessoal do Facebook, né? Falei deles ainda hoje. Maria Batista, boa tarde. Também, e ela diz gratidão pelos ensinamentos. Tem a Adriana Simon, tem Ricardo Azevedo. Ele fala de adquirir a Gênesis, eu tentei no site, não consegui. O pessoal aqui, equipe da internet, vai orientar você, viu, Ricardo? Para que você possa ter a Gênesis, texto original de Allan Kardec, assim como o Ricardo está querendo adquirir lá no site mundomaior.com.br. E quem mais está aqui? Rosa Fávero, Rosana de Lima. Quando trabalhei na mesa em trabalho de atendimento e aprendizado, podia sentir e até interagir com ele, mas geralmente não escutava, pois esquecia que tinha alguém a zelar por mim. Também, aqui já responderam ao Ricardo, minha mentora é Alexandra Grassini.
Gratidão. Natinha Viana. Aí, ó, Alexandra também já é mentora. Tem aqui Marina Nunes, boa tarde. Tem a Rosa Fávero de Sempre Sinto os Sinais. Antônio Luiz Souza, de Guaxupé, mandando abraços lá em Minas. Itamar Costa Souza, Delmar, você é linda e carismática. Acho que dou muito trabalho, ela diz. A Delmar, a Delmar, a mentora, tem muita paciência comigo. Elza Parente, boa tarde a todos. Minha querida avó, já desencarnada, me ensinou anjinho da guarda, minha companhia, guardai minha alma de noite e de dia. Verdade, aquece mesmo. Sai, Elza. Quem mais está com a gente? Miriam Capinã, Hermes Silva. Não existe para cada tratamento espiritual um mentor espiritual. Existe seu anjo da guarda, espírito protetor. E quando, lá vem agora a pergunta do Hermes, hein? E quando trazem entidades para trabalho, eles intermediam os espíritos em tratamento junto com os médiuns e encarnados? Quantas vezes nós ouvimos o doutor Reinaldo, e isso ele fazia ao vivo no rádio, que era uma maravilha. Às vezes a pessoa ligava lá do sertão, lá do Nordeste, e ele falava, olha, e a pessoa trazia a questão, trazia uma dor, trazia... E aí ele dizia assim, então, o seu mentor, fulano, ainda ele dava o nome, se bem que no Livro dos Espíritos, o que eles dizem é que assim, não precisa saber o nome, não tem importância, mas ele dava, muitas não sempre, mas ele falou, olha, o seu mentor ou a sua mentora, fulano de tal, está me dizendo que essa questão que você está trazendo tem uma ligação com o passado e fazia conexão, né, na linha da ação e reação. Por que a pessoa estava com aquela angústia, com aquela dificuldade? Então, sim, nos trabalhos espíritas, muitas vezes é justamente o mentor que orienta o encarnado sobre o que ele inspira, né? E através da mediunidade, muitas vezes, o que dizer, porque às vezes mesmo um espírito desencarnado, ele às vezes não consegue se conectar com o próprio mentor. Então vão numa casa espírita e aí sim, né, aquele orientador encarnado, ele vai passando as orientações do mentor para o desencarnado. É muito lindo, né? Aí também tem uma pergunta que é, mas assim, a gente vai precisar a vida, assim, até quando a gente vai ficar, né, sendo protegido? E aí eles dizem que tem um momento em que nós não temos mais necessidade de mentor, e os espíritos respondem que sim, vai chegar uma hora quando nós nos guiamos por nós mesmos. Assim como chega um momento em que o estudante não precisa mais do mestre, mas eles são muito claros, isso não acontece aqui na Terra. Então vamos ficar tranquilos, tá? Que aí nós temos assim, vai chegar esse dia, mas não é nessa encarnação por enquanto. Então acho importante também trazer essa questão, né? Ah lá. E aí, Ale? Aliás, você é mentora ali que já falaram, né? Os pais também, eles podem ser os mentores dos filhos? Putz, são. Com certeza, com certeza. Os pais têm um papel fundamental, super importante, né? A partir do momento que o filho encarna e o pai e a mãe dizem sim, né? Na constelação familiar, a gente sempre fala, o querido Bert Hellinger, o curso. Aliás, estou fazendo a Delmar, é minha mentora no curso, mentora e mestra no curso de constelação familiar, não só, né, Delmar? Delmar, olha que paciência, né? Já agradecendo aí também. Vamos aproveitar, né, Ale? Vamos agradecendo a Delmar, a mentoria. Você quer parar? Vocês podem parar com isso, os dois e quem está, os ouvintes também. Eu estou tão necessitada quanto todo mundo aqui. Já vou até fazer a pergunta. A Ale, conclui aí que eu vou fazer uma pergunta. Pode falar. Às vezes a gente também precisa, né, precisa da mentoria dos outros, né? Mas no curso de constelação, a Delmar é mentora, é professora do curso, e é quando os pais dizem um grande sim à vida, e sim, os pais têm um papel importante de ocuparem esse lugar, de orientarem esse espírito que encarnou, educar, e principalmente na primeira infância, né, esse trabalho ele é mais
ele é mais, digamos assim, ele é mais ativo, porque quando a gente encarna dependente. Nós somos um dos únicos mamíferos acho que é o único mesmo, que precisa, né, de ajuda para poder andar, para poder se alimentar, para poder se locomover. Então, e depois, conforme vai esse espírito, o filho vai crescendo, o papel dos pais continua, e aí é que vem o ponto mais difícil para mim, né, que sou mãe também, que é quando você mentora o filho, mas você vai deixando que ele siga o próprio livre-arbítrio, que ele vá assumindo as responsabilidades dos atos e vá tomando as próprias escolhas, as próprias decisões, porém os pais sempre continuam ali, né, orientando, independente da idade do filho, o pai tem o seu lugar no sistema e o filho tem o lugar dele. Então, o papel dos pais é super importante sempre, na vida toda. Muito bem. A questão, justamente, a Lê até falou, né? Delmar é sempre ali, a gente está falando, né? A nossa mentora também, todo mundo ali quer falar com a Delmar, aquela fila, parece a entrada do banco, quando a pessoa precisa dar informação para saber onde ela vai. E aí, Delmar está lá, Delmar, né? Delmar, colocando ela como exemplo, mas e aí, quando esse mentor precisa também desabafar, conversar, é Jesus direto ou tem aqui também um mentor para poder trocar aquela ideia? Olha, pelo que nós lemos, né, Chico Xavier traz em tantos romances, tantas orientações, nós vemos que todos nós necessitamos, né? Então, nossos anjos guardiões, né, os nossos mentores, e aí eu lembro do Dr. Rinaldo falando de Maria Angélica, também, né? Só que o que ele dizia, por exemplo, quando a Maria Angélica precisava se refazer, né? Porque alguns de nós damos um trabalho, né, acima da média, vamos dizer assim, quando as atribuições são muitas, né? No caso dele, eu lembro dele falar no rádio uma vez que a equipe espiritual que o assessorava enquanto ele estava na Boa Nova eram 80 espíritos. Então, olha a quantidade. E aí, por conta do quê? Ele falava, mas é por conta que eu tenho privilégio? Não, porque ele estava a serviço de quem? Dos ouvintes, né? Das pessoas que ligavam, das pessoas que escreviam. Então, o que ele dizia é que, às vezes, Maria Angélica, e ela era mentora dele, né? Uma freira, ela, às vezes, ele contava que ela dizia para ele que ela tinha um lugar, onde era um lugar de natureza, no plano espiritual, onde, por alguns segundos para nós, ela se reabastecia. Então, também a história do Clarencio, lembra? Eu acredito, como nós acreditamos né, que do átomo ao arcanjo existe toda uma ordem, toda uma evolução, eu imagino que, por exemplo, Ismael, que é o protetor, é o mentor do Brasil, então tem o mentor pessoal, tem o mentor da família, né, tem os mentores do bairro, os mentores do Estado, os mentores do país, e para nós que acreditamos, né, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós temos Ismael. E aí é só ler esse livro que você vê que quando Ismael está ali muito triste por conta da escravidão, né, quando ele percebeu o que tinha acontecido, né, ele pede para falar com quem? No caso de Ismael, com Jesus. Né, porque ele estava de tal modo entristecido, muito, né, angustiado, que ele vai buscar, né, que é aí se vamos falar né, quem é o mentor de todos nós? É o nosso mestre, Jesus. Esse é o mentor. Ale, vamos falar de mentor físico. Essa questão que a Delmar falou agora há pouco de coaching, né? E pegou uma onda aí de muita gente colocar um guru, um mentor aí como seu guia e salas lotadas, espaços cada vez maiores. E de repente você vê na mídia que o nome daquele determinado ser humano está envolvido em situações delicadíssimas. Essa idolatria, cuidado que nós devemos ter, né, de entender realmente que aquele mentor, não apenas o conteúdo que ele nos traz, mas essa relação, aquilo que eu sou, aquilo que eu falo, deveria estar alinhado, não?
Seu som. Achei meu microfone. Você falou uma coisa super importante, né? Ser humano, é um ser humano. Então, eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu fazia escola do Evangelho, eu tive uma mentora, né, que ela falou assim, ela sempre repetia, geralmente nas aulas dela, ela sempre falava assim para a gente, prestem atenção de vocês não colocarem, né, uma pessoa num lugar muito acima que fica muito pesado para a pessoa sustentar. Então, porque o que acontece, Alexandre? O mentor, ele tem um professor, como a Delmar falou, pode ser um professor, pode ser um profissional que tem experiência que vai orientar jovens, por exemplo, estagiários, né? Porém, aquela pessoa ela também está passando pelo processo de desenvolvimento dela. Então, ela vai ter dificuldades, provações, experiências para superar, com certeza que sim. Porém, às vezes, o que acontece no mundo? Essas pessoas elas são colocadas num lugar como se elas deixassem de serem seres humanos. E elas também erram, elas também falham, né? Então, é importante sempre a gente entender que cada um de nós tem livre-arbítrio, cada um de nós é responsável, sim, né, pela nossa caminhada, porque o papel do mentor ele está em orientar e, claro, não só o mentor, como cada um de nós tem essa responsabilidade de trabalhar pela própria evolução. Nesse livro do Francisco Cândido Xavier, tem uma lição que chama Página do Natal. E aí ele bem no finalzinho da lição, ele coloca assim, né? Qual que é a luz, que sejamos luz para contribuir com a iluminação do mundo, com a transformação. Então, não é só uma pessoa que é luz, todos nós somos. E aí sim, cada um também tem a responsabilidade de contribuir e de ajudar, né, aquele mentor. É assim um pouco que eu vejo. Mas eu gostaria também de ouvir a Delmar nesse tema. Exatamente. Essa questão aí que nós temos observado de mentores, gurus, e que aí há alguma mudança no meio do caminho e vem aí à tona situações bem delicadas, né? Da mesma maneira que você gostou do 3-2-1 da sombra, existe o 3-2-1 do ouro da sombra. Então, os ídolos, muitas vezes, eles não aguentam a projeção das pessoas, porque também o que você tem, que você projeta no outro de positivo, pesa para o outro. Vocês brincaram comigo agora há pouco, e eu deixei de propósito, porque você, muito intuído, fez a pergunta e abriu espaço para eu dizer. O que, por exemplo, você, quando me vê, o que você admira? Me dá uma qualidade. O que você vê em mim, uma qualidade? A atenção que você dispensa em ouvir. Atenciosa. Então, nossa, Delmar é, se você fosse dizer, olha, Delmar é atenciosa. E a Lê? Alexandra? Lê? A Lê me deu uma característica. Desculpa, eu pensei que você estava perguntando para o Alexandre, é para mim. A Alexandra. Alexandra, quando você me fez aquele elogio, que característica positiva você vê em mim? A questão da benfeitoria, de sempre olhar para como que pode ajudar o outro. E que adjetivo tem? Que adjetivo a gente dá para uma pessoa que procura ver o bem e fazer a benfeitoria para o outro? Pode ajudar, Alexandre Anselmo. Um adjetivo que explica isso que a Alexandra falou. Um adjetivo, Alexandra, um adjetivo. Uma pessoa empática. Isso, então, atenciosa e empática, maravilha. Então, se vocês veem isso em mim, vocês só veem isso em mim porque vocês têm isso. Então, na terceira, lembra? 3-2-1. Na terceira pessoa, a Delmar é. Então, a Delmar, o Alexandre falou, a Delmar é atenciosa. A Alexandra falou, a Delmar é empática. Muito bem. Na segunda pessoa, né, quando vocês dizem isso, o que eu digo para vocês? Digo que você só vê essa característica em mim, Alexandre, porque você é atencioso. Você é atencioso, senão você não veria em mim.
A Alexandra só vê empatia em mim porque ela é empática, senão ela não veria, só reconhece quem conhece e tem isso dentro de si. Qual talvez seja, aí você fala assim, mas eu não me vejo. A única diferença ou me vejo, é que talvez eu coloque isso mais em prática, mas vocês têm totalmente essas características que vocês veem. Então, por que é importante? É você se apropriar. Então, onde é que você é atencioso, Alexandre? Onde você se vê atencioso? Nossa, eu sempre estou, né, disponível. Então, eu sempre sou. Quer ouvir, quer conversar, né? A não ser que por algum momento eu tenha que... Não dá, mas eu sempre vou estar disponível a essa atenção. Sempre. Isso. E com a E aí criançada, então... Os trabalhos com as crianças na casa espírita que eu realizei já, isso, olha, que aí precisa ter até a paciência de você estar ali, ouvir, ou conversando com uma criança, né, nos trabalhos que eu realizava, assim, tinha outra ali, assim, é que eu estou aguardando para falar com ele. Então, tinha isso, era muito bacana. E aí você, nesse momento, era mentor deles. Pois é. Aí... Me descobri mentor, gente, olha. Temos e olha, 3 minutinhos. É isso. Isso. Então, essa é a ideia. Né? Olha como você falou, você lembrou. E essas crianças te têm como mentor. Nossa, estava adormecido isso, eu nem lembrava mais desse trabalho. Olha isso! Olha como é importante, porque às vezes projetar no outro, você perde isso que está em você. E o outro fica carregando por você. Não, se apropria, você é muito atencioso. E aí, com a gente também. Além de atencioso, você é bem-humorado, você traz uma leveza, nós já falamos isso, né? E a Lê, onde é que você é empática, Lê? Está acabando o exercício já, vamos lá. Sempre, sempre eu procuro entender a necessidade do outro e ofertar isso. O que a pessoa me peça. Gente, é isso. Então, quando acontece isso, o que vocês me fazem um benefício, né? Porque vocês param de projetar em mim essa mentora que, de verdade, nós somos irmãos no caminho, né? Descobri que viemos da mesma colônia espiritual, tá tudo certo. É isso aí. É só um reencontro. Que bom esse reencontro, né? Olha, rapidinho uma dica aí, porque temos 1 minuto. Para mim é o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, por volta da pergunta 500, é 480 e alguma coisa. Assim, mergulhem. São páginas que vão trazer muito conforto ao coração. E a Lê? O livro Segue-me, do Chico Xavier, e tem uma série que está passando no streaming que chama O Gambito da Rainha, que mostra um pouco uma menina órfã, como que ela consegue vencer na vida através do xadrez e ela encontra um mentor inicial e depois vários ao longo da vida que vão ajudando ela. Então é bem bacana de olhar para esse olhar. Muito bem. E a enquete, qual foi o resultado? Thaís Cabenguele. Encerrando o programa, e a gente aqui para passar aqui a enquete para o nosso ouvinte, telespectador, mas vai ficar o resultado lá para a gente, né? Enfim, quero agradecer Delmar, que está aí no frio, né? Tão perto de São Paulo, e a Alê por essa participação nessa quarta-feira. Valeu. Obrigada. Delmar. Bom, eu fico sempre... Esse sim, o nosso mentor maior, o mestre das nossas almas, Jesus, né? Que nesse mês comemoramos a sua chegada. E todos esses mentores, né, que nós temos no nosso coração, que eles nos abençoem, nos guardem e nos deem aí as suas orientações. Obrigado. Valeu, Ale. Obrigada a cada um que se conectou pelos vários canais e deu ouvido ao seu... Se pergunte, você está dando ouvido ao seu mentor? É isso aí. E continuem por aqui. Temos vários mentores na nossa programação. E na sequência tem o programa Pronto Atendimento. Obrigado e até a próxima semana.
Você acompanhou Um Novo Olhar.